umas eleições antecipadas em 2022 e viu-se a ter de vir para Lisboa estrear uma bancada liberal. E agora Rui Rocha é aqui que o encontramos, líder do partido e à beirinha de umas eleições antecipadas. Sabe que muita gente vem para aqui correr. Já está mentalizado desta corrida eleitoral? Já estou mentalizado. Há uma avaliação que eu faço que é tratar-se de uma corrida boa para os portugueses. Mas Rocha é mais de velocidade ou é mais de resistência? Eu tenho uma enorme resistência ao que me dizem, mas neste momento vou ter que juntar as duas coisas. Este não era o timing de Rui Rocha. Era primeiro ainda João Coutinho Figueiredo para ir à frente nas europeias, fazia-se um rescaldo, dava-se mais algum tempo e depois teria mais alguma segurança para ir a legislativas. São os timings que são possíveis. Nós, de facto, tínhamos um planeamento diferente neste caminho, creio que todos os partidos tinham. Onde é que ficam os 15% que prometeu em janeiro colocar a Iniciativa Liberal quando era candidato à liderança do partido? Eu sei que era só para as legislativas de 2026, mas onde é que ficam agora? Isso fazia parte, de facto, do planeamento que nós tínhamos, de longo prazo dentro desta legislatura e no pressuposto de uma legislatura que fosse até ao fim. Eu espero e acredito, e os dados que temos indicam isso, que a Iniciativa Liberal vai crescer seguramente nas próximas eleições. Não para os 15%. Para os 15% será difícil, tenho que reconhecer, mas somos liberais e somos ambiciosos, portanto queremos seguramente ter um crescimento forte das propostas da Iniciativa Liberal e imaginamos que é isso que vai acontecer. Portanto, já preparado para esta corrida, São Bento, devo dizer, fica quase 5 km daqui. Mais perto é a Gar Marítima de Alcântara, são 2 km. Foi aí que foi a festa da Iniciativa Liberal, em 2022. 5%, 273 mil votos, isso é o mínimo olímpico. Sim, esse é o ponto de partida, como eu digo. Há um caminho de muito sucesso que foi feito e há agora um caminho que é um caminho que aproveita esse trabalho muito bom do João e é um caminho e do Carlos anteriormente. Portanto, já conseguiu descolar de João Coutinho Figueiredo, é isso que está a dizer? Eu diria que consegui usar o trabalho de João Coutinho Figueiredo como um bom trampolim para este crescimento, que é um crescimento que se deve a ele, que se deve a todo o trabalho feito pelo partido até esta data e que agora tem a marca desta nova direção. Reconhecem-no na rua? Sim, agora isso já no princípio confesso que não era muito frequente, mas agora já quando vou às compras já tenho interpelações, contactos, pessoas que querem falar, querem sugerir coisas, sempre de forma muito simpática, muito amável e com uma manifestação de uma grande preocupação para o país. Vemos-lo sobretudo em reuniões, muitos contactos com muitas associações, muitas entidades. Vamos ver Rui Rocha em feiras e mercados ou a Iniciativa Liberal vai estar fora desse roteiro da carne assada? Não, já vimos, eu já estive em muitos mercados e muitas feiras. Eu acho que isso é uma característica que tenho. Eu fico bastante à vontade em vários contextos e, portanto, gosto muito do contacto com as pessoas, gosto muito da alegria que encontramos nos mercados. Eu sou um comprador dos mercados em Braga, onde tenho a minha residência permanente, sou o cliente do mercado. Braga é 370 km daqui, é mais difícil de Braga chegar a São Bento. Foi um percurso difícil, eu creio que na altura, quando assumi ser cabeça de lista da Iniciativa Liberal por Braga, se calhar poucos acreditavam que seria possível ser eleito. E agora não é um risco? Não é um risco, é uma convicção, nunca me passou outra coisa pela cabeça. Não faria nenhum sentido concorrer para outro sítio que não fosse Braga, foi onde eu fui eleito, é onde tenho a minha base de vida e é onde faz sentido ser cabeça de lista. Corre, portanto, esse risco, sabendo que podem ser eleitos os candidatos de Lisboa e não vir a ser eleito o cabeça de lista por Braga. Não creio que haja essa possibilidade, eu confio muito em Braga e nas pessoas que me elegeram num contexto mais difícil ainda do que este temos hoje e, portanto, eu confio muito que não se trata também de uma enorme coragem. É só uma questão que faz sentido, que é normal. Se foi lá que eu fui eleito há pouco menos de 2 anos, não faria sentido agora outro tipo de solução que seria defensiva e eu não encontro nenhuma razão para ser defensivo. A Iniciativa Liberal... Se isso acontecer, podemos também correr o risco de, tendo sido o Rui Rocha a escolher João Coutinho Figueiredo para as eleições europeias, já não ser o Rui Rocha o presidente do partido na altura das eleições europeias.
Não, o Rui Rocha vai ser presidente do partido, o João Coutinho Figueiredo será o candidato às europeias, porque todos os indicadores que temos são de uma enorme confiança no resultado que vamos ter e, portanto, não vale a pena colocarmos cenários num sítio tão bonito, com tanto sol, com tanta luz, não faz sentido estarmos a imaginar cenários mais sombrios, eles não fazem nenhum sentido nesta altura. Pedro Cabrita Reis fez esta homenagem à cidade de Lisboa, virada para o Rio, mas não é aqui que vê os amontoados de caixotes das famílias, como a sua, que vieram de África em 75. É aqui que procura a mala que nunca chegou, com o casaco e as calças de ganga que tanto adorava e que o fez chorar? É uma imagem que impressiona quem tem essa memória. Eu confesso que essas memórias já se perdem um pouco e muitas vezes não tenho a certeza se eu vivi mesmo essas coisas ou se resulta daquilo que os meus pais, nomeadamente, me foram contando. Mas sim, faz parte da história da minha vida a questão dos caixotes, do frigorífico que nunca chegou, de todas essas questões de quando chegava o barco com as poucas coisas que tínhamos conseguido meter dentro do barco para trazer de regresso a Portugal e, portanto, é uma imagem que se perde, que se vai perdendo na memória, mas é também uma imagem comum a muitos portugueses que regressaram em determinadas condições bem complicadas na altura e, portanto, é uma imagem que me diz muito, sim, sobre o meu passado. Ainda há essa etiqueta de retornado? Não, eu creio que isso já se diluiu também na memória e no tempo, é algo que já está completamente ultrapassado. Aliás, eu diria que chegaram muitos portugueses nessa altura, os retornados, creio que eram cerca de 700 mil, eu era um deles, e que genericamente a integração correu bem, não é? Há sempre... Mas ainda não fizemos essa história, porquê? Isso é o que eu creio que é de facto uma história muito importante e muito interessante que devia ser feita, porque há histórias fantásticas, faz parte da nossa identidade, nas coisas mais difíceis, como perder tudo, como recomeçar outra vez. E como é que um país, numa questão de meses, teve de acomodar milhares de pessoas? Hoje falamos da crise da habitação, na altura foram muitos milhares de portugueses que nunca tinham vivido em Portugal e que de um momento para o outro que chegaram ao país. No nosso caso, nós fomos para a casa da minha avó, portanto tínhamos família que nos acolheu, mas eu lembro-me de ouvir comentários de muitas pessoas que ficaram alojadas em residências, que tiveram que encontrar outro tipo de alojamento. 50 anos do 25 de Abril não era uma boa oportunidade para contar esta história? Era uma excelente oportunidade. Eu penso que os 25 de Abril devia ser uma oportunidade de reconciliação de Portugal consigo mesmo. É certo que enfrentamos muitos problemas, enfrentamos muitas dificuldades, a crise da habitação está aí, os salários são baixos, a imigração é algo que está à mesa de jantar das famílias portuguesas permanentemente com os jovens, mas também caminhamos e fizemos um caminho importante, evoluímos na educação, evoluímos em muitos pontos estruturais. Mas podemos passar os 50 anos do 25 de Abril numa ebulição política e a discutir a ingovernabilidade. É verdade. Ou o regresso da extrema-direita a um governo, ou a influenciar um governo. Eu aí creio que é o contributo que cada partido estiver disponível para dar. A Iniciativa Liberal fará esse papel. A Iniciativa Liberal poderá bloquear um governo de maioria de direita? Não. Se o PSD se coligar com o Chega, a Iniciativa Liberal estará? Mas eu não posso estar a pronunciar-me sobre cenários que já foram negados pelo líder do PSD, não faria sentido. Isso significaria que não acredito naquilo que é esse compromisso. Mas num entendimento entre o PSD e a Iniciativa Liberal é possível. O entendimento entre o PSD e a Iniciativa Liberal que tenha o Chega não é possível. Não, porque a Iniciativa Liberal foi sempre muito clara relativamente a esse ponto e, portanto, nós temos muito claro com quem nos podemos entender e com quem nos entendemos. Na ideia da barafunda que António Costa utilizou para qualificar o entendimento à direita nos Açores, e não acha que isso não pode vir a minar a campanha eleitoral se fizer passar a ideia de que um entendimento à direita será sempre uma barafunda? Repare, estamos desde logo a falar de António Costa, que tinha uma maioria absoluta, que teve
14 saídas do governo, uma total instabilidade, situações de degradação da própria ética na governação, com pessoas arguídos a serem convidados para o governo. Portanto, está a fugir à questão. Não estou. Estou a dizer é que António Costa é a última pessoa que pode falar de barafunda, porque a barafunda foi a governação dele, primeiro ponto. Mas os portugueses ouviram essa palavra e colaram-na a entendimentos à direita. Eu creio que os portugueses percebem bem que há dois planos muito distintos, o plano regional, que tem as suas especificidades, e o plano nacional. Aquilo que eu acho que é fundamental para os portugueses é saberem que, com caminhos autónomos e caminhos que são assumidamente caminhos diferentes, é por isso que a Iniciativa Liberal insiste em apresentar-se com as suas ideias, os seus candidatos às eleições, que há um respeito institucional entre a liderança e a direção do PSD e a liderança e a direção da Iniciativa Liberal. E isso dá garantias aos portugueses que, em termos daquilo que é o espectro nacional, que, chegado o dia, se houver resultados que o justifiquem, as duas partes seguramente estarão disponíveis para fazer um entendimento que seja o entendimento que transforma o país. Sem barafunda? Claro que sim, sem qualquer barafunda. Para a barafunda já nos basta o PS e a governação de António Costa. Disse que era o líder dos portugueses, ambiciosos, mas creio que já me vai contar daqui a pouco mais um pouco sobre essa chegada à liderança da Iniciativa Liberal e como é que tem sido este período até aqui. Pode ser? Muito bem, com certeza. É ao andar aqui por este jardim que decide: vou-me candidatar à presidência da Iniciativa Liberal. Como é que uma pessoa que se descreve como uma pessoa normal chega a líder de um partido e se torna agora candidato a primeiro-ministro? Faz parte deste processo, que é um processo em que, como diz, não foi bem aqui, foi mais ali em frente ao Palácio de Belém. Portanto, passeando por aqui, na altura ainda em outubro, com muitos turistas, muitas pessoas que nos visitam, eu pensava porque é que em Portugal nós não conseguimos atingir o nível de prosperidade, da qualidade de vida. Líder de um partido. E achei que era o momento de avançar, porque eu acredito que é possível. Não se arrependeu ainda? Não, nunca, em nenhum momento. Mesmo que tenha havido no último ano muitas críticas de asfixia democrática, de que o partido se tinha desvirtuado, que se tinha tornado um partido igual a todos os outros, agora inclusive quando apresentou as listas, o facto de Carla Castro ter sido afastada de uma forma muito airosa, não é isso que os outros partidos costumavam fazer e não era isso que costumava criticar nos outros partidos? A Iniciativa Liberal tem características únicas relativamente a isso. As críticas são naturais, mas eu tenho a convicção que continuei o caminho que a Iniciativa Liberal tinha marcado. Com os erros também? Seguramente haverá sempre momentos em que decidimos menos bem. O partido tem também as suas opções, as suas decisões. Temos uma excelente lista com excelentes candidatos e foi aquilo que dos órgãos do partido resultou como sendo a proposta de integração que deveria acontecer. E eu acho que posso afirmar que há uma ideia de liberalismo em toda a linha que vinha já das anteriores direções do partido, que eu reafirmei. E desse ponto de vista não desvirtuei, pelo contrário. E algumas das saídas que aconteceram têm a ver precisamente com essa marca que foi mantida. Ganham membros nos últimos meses? Muitos, ou seja, por cada 25 que saíram, entraram muitos outros. O partido tem crescido. E eu percebo que as pessoas gostassem que a Iniciativa Liberal, algumas das que saíram, fosse diferente, é legítimo. Mas não foi isso que os membros da Iniciativa Liberal escolheram. Isso não é a atitude ditatorial? Não, é ser respeitar o compromisso com uma moção de estratégia que apresentamos ao partido. Diz que continuaremos a ser um partido liberal em toda a linha, nas múltiplas dimensões. Já que aqui estamos em Belém, em outubro pediu uma audiência ao Presidente da República para falar sobre o estado do Serviço Nacional de Saúde. Fez diferença ou foi apenas, como se diz, para cavalgar a onda mediática? Não, fez diferença. Foi uma excelente conversa com o Sr. Presidente na altura, da demora que houve no início da atividade da própria direção executiva, e que tem muito a ver com essas forças, com essas placas que chocam dentro da máquina do Serviço Nacional de Saúde. Quantas vezes é que já foi ao Centro de Saúde de Algueirão Mãe Martins de madrugada? Eu creio que foram 6, umas mais cedo, outras mais tarde, mas sempre antes das 7 da manhã. Tem médico de família? Tenho médico de família, ligaram-me há 5 dias a pedir dados, porque senão perderia o médico de família. Mas E tem um seguro de saúde? Tenho um seguro de saúde. E recomendo aos portugueses terem um seguro de saúde? Eu recomendo aos portugueses que possam, mas isso não me satisfaz, porque nós temos de ter um Serviço Nacional de Saúde que chegue a todos e onde todos possam ter acesso. E não é contraditório com aquela ideia de liberalismo que ainda há pouco falávamos,
ter um investimento público, ter mais Estado, ter mais investimento num Serviço Nacional de Saúde, ter este Estado social, isso não é contraditório? Não, não é de todo. E aquilo que nós defendemos, na verdade, é que os portugueses tenham acesso à saúde e que a tenham através de um sistema que não fica estanque naquilo que é a capacidade instalada do Estado. É preciso trazer para a disponibilidade das pessoas a capacidade instalada da saúde em Portugal, seja ela privada, seja ela social ou seja ela Serviço Nacional de Saúde propriamente dito. Não conseguiu levar António Costa consigo ao Centro de Saúde? Não consegui, mas fiz tudo o que pude. Eu convidei-o no Parlamento. Eu fui lá 6 vezes, da última vez que lá fui, o Paulo Raimundo do PCP chegou um pouco depois de mim, sei que o Luís Montenegro esteve lá uma vez e chegou às 11 da manhã, portanto eu fui sempre o primeiro a chegar, outros também lá foram noutras circunstâncias. António Costa, confesso que não consegui levá-lo ao Centro de Saúde de Algueirão Martins. Ficaram mesmo ofendidos quando o Primeiro-Ministro os considerou uns queques que guincham, ou foi uma ótima oportunidade para o criticar? Eu pessoalmente não fiquei, disse isso na altura no Parlamento, não nos ofende obviamente quem quer, e creio que temos, se quiser, visto os socialistas a guincharem muito, portanto não têm sido os liberais. É um slogan que a Iniciativa Liberal utilizaria para os seus adversários. Os socialistas que guincham? Não, há outras críticas que podemos fazer aos socialistas e portanto não faz sentido insistir nessa tecla. Quem é que faz melhor oposição? Luís Montenegro ou André Ventura? Eu creio que quem faz melhor oposição é a Iniciativa Liberal. Já sabia que ia responder a Iniciativa Liberal, mas não é uma das hipóteses quem é entre os dois. Não me dando essa hipótese, eu teria que dizer que Luís Montenegro. Porquê? Porque eu reconheço que o PSD, não trazendo soluções em que nós estejamos alinhados totalmente, e muitas vezes não estamos de todo alinhados, a verdade é que trouxe soluções para a habitação, trouxe propostas para a saúde, portanto há um esforço que eu reconheço no PSD de trazer soluções. Do lado de André Ventura só vejo barulho. Só vejo agitação. Se amanhã tivesse de escolher um candidato para as presidenciais, João Coutinho Figueiredo ou Tiago Maia? João Coutinho Figueiredo. A Iniciativa Liberal é um partido mais de regime ou mais de protesto? Eu creio que a Iniciativa Liberal é, nesta altura, um partido mais de regime. Portanto, a Iniciativa Liberal não perde essa ambição de transformar o país e tem-na, mas quer transformar o país por dentro, não quer deitar o regime abaixo, se a pergunta é essa. Com ambições governativas? Com ambições de contribuir para a solução e ter as propostas, as pessoas e as medidas necessárias para transformar o país. E, portanto, se nesse caminho existir a conveniência para o país de incluirmos a governação, seguramente estaremos preparados para isso. Mas não fazemos disso ponto essencial. O que nós queremos mesmo é que as nossas ideias sejam discutidas e aprovadas, porque isso contribui para uma prosperidade que não temos sabido encontrar no país. Os cargos nunca ouviram a Iniciativa Liberal até hoje, quando se fala de soluções governativas, de entendimentos, dizer que quer o Ministério tal, que quer X ministérios. Preferem ficar a influenciar o Governo, mas com um pezinho como partido da oposição? Preferimos influenciar o Governo. Se isso implicar estar dentro do Governo, cá estaremos para isso, preparados para isso. Se isso for feito de forma mais eficaz, do ponto de vista das ideias que nós queremos trazer para o país, estando no Parlamento e com a negociação de um entendimento parlamentar, não há problema nenhum, não são mesmo os cargos que movem a Iniciativa Liberal. O destino, ao que parece, não o é sem um sentido de ironia. É verdade. Esta é a frase que escolheu para o descrever no Twitter. Qual é a ironia do seu destino? Bom, essa é uma frase do Matrix, não é? Portanto, é uma frase que eu gosto particularmente, desde logo no facto de há 2 anos eu ainda estar em Braga, a pensar nesta possibilidade que tinha então de ser cabeça de lista da Iniciativa Liberal por Braga, com muito pouca hipótese de ser eleito. E depois, passado 2 anos, olhar para trás e todas essas barreiras, essas dificuldades terem sido derrubadas e de estarmos aqui a discutir sobre as próximas eleições de 10 de março. Essa é uma grande ironia deste destino, se lhe quisermos chamar assim, mas deste caminho, seguramente. Obrigada, acho que é uma boa forma de terminar. Muito obrigado.